Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Como vai? Quando eu falei, quando eu falei que a live era com você, um monte de gente me mandou mensagem dizendo que já estudou com você, que foi sua aluna, que você é uma referência, que as suas aulas eram ótimas. Então, fiquei super feliz também. E quero dizer que é um prazer em conhecê-lo. E acho que o nosso assunto vai ser bem legal. Eu vou pedir para você se apresentar. Eu estou aqui com um mini currículo seu e assim é realmente de encher os olhos. Mas vou pedir para você se apresentar, doutor. Fica à vontade. Não, super obrigado pelo convite. Eu acho que é um prazer estar aqui com você. A gente acompanha o seu trabalho, que é maravilhoso aí. Eu acho que ajuda muita gente. Na verdade, eu sou professor associado do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da USP, da Faculdade de Medicina da USP. Eu também sou coordenador do Serviço de Ginecologia do Hospital Beneficência Portuguesa, que é uma função que eu ocupo há 3 anos, e a gente está construindo lá, talvez, o principal serviço de ginecologia em algum hospital privado do país, e com um super potencial aí para uma residência médica maravilhosa, um programa de fellowship incrível. E eu participo do board executivo da Sociedade Americana de Cirurgia Ginecológica, que chama AAGL, e atualmente ocupa a função de vice-presidente. Ano que vem eu vou ser, vou ser presidente dessa sociedade. Acho que basicamente é isso. Só isso, basicamente é só isso. Doutor Maurício, bom, eu quero começar bem no início mesmo, porque a gente sabe que a gente ouve muito mais falar em endometriose, né? Até porque é uma doença que afeta muitas mulheres, do que a adenomiose. Mas toda vez que eu ouço falar em adenomiose, eu vejo os médicos dizerem que elas são praticamente primas ali, que elas são muito parecidas, né? E aí eu queria entender mesmo, queria entender o que que é a adenomiose e qual que seria essa diferença ou essa semelhança dela com a endometriose. É muito curioso essa questão de falar-se que são primas, né? Porque, na verdade, o que acontece? O útero tem a forma de uma pera invertida, e o útero é um músculo, né? Ele tem, como todo músculo, ele contrai no trabalho de parto para expulsar o nenê, e ele contrai também para que expulse a menstruação, que a mulher menstrue todo mês. Então, neste músculo, ele tem uma cavidade que é revestida por um tecido que chama endométrio. Esse endométrio recebe hormônio dos ovários para se preparar mensalmente para receber um embrião, né? E caso a mulher não não engravide, não tenha embrião para se implantar no endométrio, esse endométrio descama e se refaz esse ciclo mensalmente. Então, a partir disso, existem duas doenças que decorrem de um posicionamento incorreto do endométrio. Uma delas é a endometriose, que é quando esse endométrio ele se implanta fora do útero, né? Ele pode se implantar nos ovários, intestino, bexiga, ligamentos, assim por diante. E existe o que se chama de adenomiose, que é quando esse endométrio se implanta no músculo do útero, né? No próprio útero. Tanto que um tempo atrás, e aí essa relação de parentesco que você citou, se falava que a adenomiose era também chamada de endometriose interna, porque era dentro do útero que isso acontecia. E hoje a gente se refere a essas situações como doenças diferentes, né, dentro desse Uhum. contexto. Tá. Bem, e aí ela atinge tantas mulheres quanto a endometriose ou é menos, doutora, a proporção? É menor? Ah, você sabe que é difícil estimar com precisão, porque muitas vezes ela passa sem diagnóstico. Mas estima-se que 10% das mulheres possam ter adenomiose. É muita gente, né? E é uma doença Bastante. também muito relevante. Ela tem um contexto diferente da endometriose, no sentido de comportamento clínico e eventualmente, até algumas repercussões. Mas ela é uma doença muito prevalente. Uhum.
Agora, doutor, justamente, né, o diagnóstico. Outro dia eu estava lendo uma matéria, depois até fui entrevistar um especialista e ele me disse que a média para endometriose, um diagnóstico levava em média 7 anos para acontecer, né? E aí é muito tempo, né? E é justamente porque é muito complexo também, né? E que às vezes é silencioso. Mas o que que é importante, assim, ficar de olho no corpo da mulher, né? Quais sinais que ela pode observar, né? O que que pode dar de sinais de que, poxa, pode ter alguma coisa, né, errada, pode ter uma adenomiose instalada? Então, acho que são duas coisas importantes aí para a gente citar. O primeiro, o tempo de diagnóstico. Esse número que você citou é uma publicação nossa de 2005, já de alguns anos, e que teve um impacto enorme no mundo inteiro. Que o que que a gente começou a perceber? Né? E naquela época, em 2008, eu participei como fundador da SBE, da Sociedade Brasileira de Endometriose, e a gente estava muito empenhado, e ainda está hoje, em olhar um pouco para essas repercussões sociais disso. E, na prática, o que que é isso? Existe uma demora de aproximadamente 7 anos para se fazer o diagnóstico. Ou seja, você perguntar para as mulheres quando começou o sintoma, elas vão falar, olha, 7 anos ou mais. Se a gente falar de idade, ajustar isso para a idade da paciente, isso pode durar até mais. Né? Você pegar mulheres de 20 anos ou menos que começaram com sintomas, você vai ver que existe 12 anos para se fazer diagnóstico. Então, existe uma demora Nossa, muito importante. Né? Isso imputa aí um problema de saúde pública enorme, porque as pacientes começam a ter o problema não diagnosticado, a doença avança e quando vai ver tem uma repercussão muito maior dessa questão. Então esse é um ponto relevante para isso. Se a gente transportar isso para a adenomiose, isso não existe esse número muito claro, porque muitas vezes fica difícil lá na frente. Vamos supor que eu fosse fazer o mesmo trabalho que a gente fez para a adenomiose. Eu preciso separar as pacientes que têm adenomiose e endometriose, entendeu? Mas, enfim, a gente estima que o tempo seja longo também. Até porque o diagnóstico da adenomiose também não é fácil, né? A gente depende de métodos por imagem, a gente até vai discutir isso daqui a pouco. Agora, uhum. sobre o porquê que a doença ocorre, também é um fator interessante. Porque se a gente fizer uma analogia com a endometriose, ela tem um desencadeante um pouco diferente. Geralmente as mulheres tendem a ter a doença um pouquinho, uma idade um pouquinho mais avançada, né? Não que não exista antes, mas geralmente é com mais de 30 anos, coisa e tal. E isso decorre da contratilidade uterina, em primeiro lugar, pode estar associado com fatores imunológicos também, com fatores genéticos, e, enfim, tem uma série de fatores aí que podem justificar a presença desse problema também. Uhum. Agora, doutor, o que eu percebo às vezes, né? A gente vem culturalmente, eu cresci ouvindo minha avó falar, minha mãe falar, que ter cólica é super normal, assim, tanto que eu tive pouca cólica ao longo da minha vida, mas pra mim, eu que era diferente, assim, porque o normal era menstruar e doer. Pra mim, menstruação era sinônimo de dor, sabe? Eu cresci com isso muito claro na minha cabeça. Depois, né, com o tempo passando, a gente vai entrevistando os médicos e vai vendo que não. Sentir dor não é normal, né? Às vezes tem um incômodo e tal. E aí, por que que quando a mulher, né, relata essa dor, o senhor acha que tem uma, digamos assim, uma falha, né, desse médico de achar também que a dor é normal, né? Por que que essa dor, que eu acho que é o principal sinal aí, né, ela não é mais investigada, né? De repente esse seria o ponto para a gente diminuir essa demora de diagnóstico? Será essa mudança de cabeça, de cultura e até de dar mais atenção para essa queixa? Então, eu até vou além disso. Eu acho que se a gente, você deve ter ouvido alguém falar em algum momento que cólica depois que casa passa, né? Sim, Então, isso é um dos já ouvi. conceitos.
mais antigos que existem e que a gente tem que combater. E aí que tem a história de a gente valorizar o sintoma desde cedo. Eu vou transferir essa informação para um outro número. Para a gente falar um pouquinho de endometriose nesse sentido, 40 a 50% das adolescentes com cólicas incapacitantes têm endometriose. Olha um número que é enorme. E não é raro a gente pegar, a gente conhecer alguém que não pode ir para a escola, que tem que ficar deitada durante a menstruação, principalmente na adolescência. 40 a 50% pode ter endometriose. Se a gente transportar também para a adenomiose, os sintomas são um pouco diferentes. Ele tem a dor na menstruação como sintoma semelhante, cólica menstrual, e também o que existe mais na endometriose mais na adenomiose do que na endometriose é distúrbios de sangramento menstrual aumentado. Aquelas mulheres que têm fluxo menstrual muito grande, coisa e tal, elas existem mais na adenomiose do que na endometriose. E os dois problemas têm dificuldade para engravidar, né? Que eu acho que é uma coisa importante também. Então, enfim, são fatores relevantes aí para a gente considerar. Sim, e aí o que é pior, né, doutora, aqui falando do meu público agora, né? Mãe aos 40 é um nicho bem específico, mas aí às vezes essa mulher decidiu que quer ser mãe, ela tá com 38, 39, e é aí que tá, né? Eu acho que a gente também é muito ensinado a prevenir gravidez, né? Outro dia eu estava até conversando com a Michelle, que está na live, inclusive foi sua aluna do Famílias in Vitro. A gente é ensinado, né? Na verdade, a educação sexual na escola, ela quase não existe, né? O que existe é você é ensinado a prevenir gravidez. E aí você não é ensinado a estar atento à sua fertilidade, né? Até a percepção da fertilidade. Então imagina, essa mulher que aí com 15 anos, 16 anos, começou a tomar anticoncepcional até para melhorar vários sintomas, né? Que é clássico isso. Muitas meninas nem iniciaram a vida sexual, já tomam anticoncepcional. E aí ela vem tomando 15, 20 anos. E aí, de repente, ela para, porque foi naquele momento que ela decidiu engravidar. E aí ela já passou de 35 anos. Aí é como se só naquele momento mesmo ela fosse olhar para ela e falar, peraí. E aí ela vai descobrindo várias coisas. Várias coisas. Então, imagina. Se esse diagnóstico, né, já demora tanto tempo, já tem a demora no diagnóstico, além de tudo, ela não tem mais tempo hábil aqui a perder, né, para ser mãe, porque a reserva ovariana dela tá baixa. Então, né, é tão importante a gente falar disso, né, doutor? Se a gente tivesse essa educação, não, né, mais ampla mesmo, e de fertilidade, de entender os ciclos, né, das mulheres entenderem que, poxa, nós somos 4 mulheres no mês praticamente, né? Tem muita alteração hormonal. E aí você nem está se dando conta disso, porque às vezes está tomando anticoncepcional, você nem menstrua, você não conhece nada do seu corpo, e quando você decide fazer isso é quando você não tem mais tempo para nada, né? E aí bate aquele desespero. Então, como lidar, né? O que que a gente tem, né, de realmente de sinal, ou né, o que que a gente pode exigir de repente de um médico, porque às vezes a gente sabe também que os exames não são tão pedidos, né? E a gente fica naquela, poxa, mas se ele não pediu, é porque não precisava. Eu vou pedir para ele passar, né? A gente fica nessa, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Então, você sabe que essa é uma batalha desde que eu acabei minha residência, que eu comecei a trabalhar forte com essas doenças lá na Universidade de São Paulo, mais recentemente na Beneficência Portuguesa. Quer dizer, isso é um fato real, mas vamos olhar pelos dois lados dessa moeda. Tá? Tá. Também o que tem acontecido é que hoje a estranheza de pacientes e de médicos, quando se pensa na medicina, também é muito menor do que 10, 20 anos atrás. Então, a gente está num processo de conscientização. E são questões como essa que você está fazendo aqui, que a gente está fazendo, que a gente está falando, enfim, para uma parcela da população. São iniciativas que as sociedades médicas, e a gente fez muito isso pela SBE, nas minhas 2 gestões como presidente, a gente implementou demais
ações de saúde pública em relação a isso. E tem, obviamente, o potencial da gente envolver ações governamentais também. O problema, e é uma coisa que eu falo e reclamo continuamente, é que, enfim, a mulher muitas vezes não é uma prioridade para muita coisa. E esse machismo embutido, né, em várias ações, quer dizer, dificulta um pouco que a gente alastre essa questão, como a gente gostaria de fazer. E eu tenho falado muito sobre isso. Eu fui chamado, nos últimos 15 anos, 3 vezes para conversar no Ministério da Saúde. 3 vezes. Das 3 vezes, por que eles me chamaram? Porque eu era líder na área, estudava muito o assunto, trabalho na maior universidade da América Latina, e não sei o quê, enfim. Me chamaram lá e eu prontamente propus 3 estratégias para a endometriose, o que se estende para a adenomiose. Primeiro, a gente fazer campanhas para que a medicina de saúde de família ela possa pensar mais sobre o problema. É simples. Cartilhas na época, hoje telemedicina, hoje, enfim, iniciativas envolvendo a telemedicina, elas poderiam ajudar muito para a gente instruir, né, esses profissionais de saúde. Segunda ação, investir no diagnóstico por imagem, que é algo que a gente desenvolveu para a endometriose e tem publicado bastante para a adenomiose também. Quer dizer, capacitar profissionais de imagem para fazer o diagnóstico do problema. E a terceira ação é criar centros de excelência. Isso não significa criar novos centros. É usar os centros existentes, né, nos 4 cantos do país para que eles fossem capacitados para tratar da doença avançada, né? Isso vale para endometriose e vale para adenomiose também. Uhum. Olha As só, 3 vezes houve sensibilização do governo, as 3 vezes nada foi posto em prática. e nada foi feito. É impressionante, né? É realmente assim, a gente sabe que tem recurso, tem boas ideias, tem bons profissionais, né? Poxa, por que que não acontece, né? E até mesmo, doutor, nas escolas, né? Até mesmo nas escolas. Poxa, os alunos eles têm aula, né, de ciências, eles têm aula de saúde, pô, implementar isso, né? Porque às vezes é o professor que vai ver que essa aluna tá faltando tanto na aula e vai perguntar, viu, o que que tá acontecendo? Ah, não, é que todo mês, nossa, eu tenho muita dor. E talvez os pais não tenham, né, esse conhecimento, não tenham essa informação. E esse professor, às vezes, é quem vai fazer o alerta e vai acabar sendo essa ponte, né, para que isso seja olhado com mais cuidado, né? Mas realmente a gente sabe que é um passo de cada vez, não é fácil. Eu imagino vocês que estão aí à frente, né? O tanto que dá, assim, de vontade de fazer acontecer e, de repente, nada acontece, né? Então, não deve ser nada fácil. Mas, doutor, voltando aqui um pouquinho mais para a nossa pauta, o que que a gente, como que é feito o diagnóstico, né? Claro, começam com as queixas, mas aí o senhor está falando muito do diagnóstico por imagem. Como que é? O que que envolve um diagnóstico? O que que o médico tem que pedir, né? E é sempre cirúrgico? Não é cirúrgico? E aí, se o senhor também já quiser entrar falando do reflexo disso na fertilidade, né? Por que que isso é mais difícil, porque isso dificulta a gravidez? Eu vou me permitir inverter, então, e começar falando da Tá. fertilidade para a gente falar no diagnóstico. A relação da adenomiose com infertilidade é real. Hoje é uma causa importante, por muito tempo deixada de lado, né? E a gente consegue hoje olhar com bastante precisão. Isso quer dizer que existe um link real de que a mulher que tem adenomiose, ela tem um pouco mais de dificuldade para engravidar e o próprio ambiente uterino, ele não está tão bem preparado para uma gravidez, né? E também, se ela engravida, ela tem maior chance de abortar. Então, visto isso, o que que o médico tem que pensar? Ele vai olhar para os sintomas que eu citei há pouco, né,
da cólica, o sintoma do sangramento aumentado, o sintoma da infertilidade. O exame físico é fundamental, porque quando o médico vai examinar, e infelizmente os médicos estão deixando de examinar, né? Os médicos simplesmente pegam um aparelho de ultrassom, fazem ultrassom rápido e falam, olha, está examinado. Não é assim. Tem que fazer um bom exame ginecológico. E pelo toque vaginal, pelo exame que o ginecologista faz, a gente palpando o útero, a gente começa a perceber que o útero pode estar aumentado e tem uma consistência mais amolecida, né? E a gente sabe que existem tipos diferentes de adenomiose. Um deles é a adenomiose difusa e outro deles são os adenomiomas, que são focos, nichos de adenomiose que a mulher pode apresentar naquele útero. Então, é um questionamento sobre sintomas, o exame do útero propriamente dito pelo exame físico, e aí vem o exame de imagem. Pelo exame de imagem, existem 2 tipos de exame de imagem relevantes. Um deles é o ultrassom transvaginal, né, que é um exame relevante para isso, e o outro deles é a ressonância magnética. Outros exames de imagem são menos precisos. Por exemplo, tomografia computadorizada não dá diagnóstico preciso. No dia a dia, o que é mais importante? É o ultrassom, né? Mas tem que ser um ultrassom bem feito. Não adianta ser aquele ultrassom rápido, porque o que a gente começa a analisar pelo ultrassom? Dados, né? Desde adenomiose difusa, adenomiose focal, volume do útero, e uma série de informações, como, por exemplo, uma área do útero que se chama zona juncional, que é uma zona ali, uma areazinha vista pela imagem entre a cavidade do útero e o músculo do útero, que pode estar espessada, e o ultrassom pode perceber um pouco melhor isso. Existem alguns estudos que cogitam que o ultrassom 3D, de 3 dimensões, pode ajudar. Não está muito provado isso, mas é uma alternativa também. E aí vem a ressonância magnética, que também é um bom método diagnóstico de imagem, né? E pela ressonância a gente consegue definir também, né, o volume do útero, característica da adenomiose, e também consegue, de certa forma, quantificar se essa adenomiose é mais relevante ou menos relevante. Então, em geral, o diagnóstico da adenomiose, ele é isso, porque, diferentemente da endometriose, eu não vou depender de uma laparoscopia, por exemplo, né, que às vezes pode ajudar para a endometriose, se bem que hoje em dia isso também está caindo por terra. Adenomiose é diagnóstico clínico e por imagem. E, obviamente, o diagnóstico final para aquela paciente que já tem prole constituída, já teve seus filhos e decidiu que tirar o útero é uma opção, obviamente, com o útero na mão é mais fácil, obviamente, fechar o diagnóstico dessa questão. Mas o objetivo é a gente ser mais conservador, e a gente consegue ser mais conservador dentro desse contexto. Tá ótimo. Bom, e aí, uma vez diagnosticado, doutor, claro, a gente acabou de ouvir que a retirada do útero seria o ideal, porque você acaba com o problema de uma vez só, né? E tudo ali vai embora, o que tinha de problema. Porém, quando a mulher ainda quer engravidar, e aí aqui, ó, enquanto a gente está conversando, eu estava lendo os comentários, muita gente falando que só descobriu com 38, 39, 41, 45 anos. Então, veja, né? O que tem de possibilidade de tratamento, doutor? Tem tratamento medicamentoso? Tem como ser menos invasivo e preservar a fertilidade ou não? Automaticamente vai comprometer e essa mulher é, por exemplo, uma candidata a uma FIV, algum outro método que ajude nisso que incapacitou? O tratamento clínico da adenomiose existe. Nem sempre existe uma resposta esperada pelo tratamento clínico, e ele acaba sendo o tratamento hormonal. Então, só para tentar simplificar o entendimento disso, quando a gente fala em hormônio, a gente tem que lembrar que no ciclo menstrual de 28 dias, a mulher produz na primeira fase estrogênio e na segunda fase progesterona. Então, como o estrogênio
ele, na primeira fase, ele ajuda a proliferar o endométrio, por isso que a primeira fase chama proliferativa, né? A ideia do tratamento é dar uma medicação que diminua um pouco a ação do estrogênio. E a própria progesterona que é produzida na segunda fase é uma forma de tratar, né? Existem várias formas de se dar progesterona. Você pode dar progesterona via oral, injetável, você pode dar progesterona por implantes, você pode dar progesterona na forma de DIU, por exemplo, medicado com progesterona. Então, é uma alternativa do tratamento. Nem sempre a mulher responde a essa alternativa do tratamento, porque a doença já tem um nível importante em relação a isso. E o que tem além disso? Existem drogas um pouco mais potentes na intenção de antagonizar o estrogênio. Então, não só a progesterona. Então, existe uma droga que chama análogo do GnRH. GnRH é um hormôniozinho que a mulher tem numa região do cérebro que chama hipotálamo, que ele estimula uma glândulazinha também no cérebro que chama hipófise, que vai estimular o ovário para produzir estrogênio. Então, é uma ação em cadeia. Em 1980, um autor americano, de sobrenome Shaw, ele desenvolveu ele percebeu que se a gente mexesse na molécula aí do GnRH, de uma forma sintética, a gente poderia impedir a hipófise de produzir hormônios que segurariam a produção de estrogênio do ovário. Na prática, essa é uma outra alternativa um pouco mais potente para segurar a produção estrogênica. Mas também, obviamente, tem efeitos colaterais, né, que eles não seriam efeitos colaterais, são efeitos da medicação, né? Que a mulher entra numa menopausa temporária. Mas para efeito de se tratar a menopausa agudamente, ele faz sentido. Porque vamos supor que a paciente tem uma adenomiose muito importante, queira engravidar depois de 3, 4 meses, ela pode usar 3 meses dessa medicação, dá uma enxugada no útero e responde melhor para o tratamento, seja ele tratamento de indução da ovulação, ou seja ele tratamento por reprodução assistida. No tratamento de longo prazo, isso é uma limitação. Entendeu? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Quando a gente consegue, né, paralisar aí por 3, 4 meses, ainda vai, né? Pensando aqui que essa mulher está com 38, 39 anos, né? Já não tem mais tanto tempo a perder. Agora, quando isso tem que ser feito por um tempo muito grande, automaticamente outra parte vai ficar completamente prejudicada, que é a reserva ovariana, né, doutor? E aí, a minha pergunta também agora eu sempre preciso tratar primeiro a adenomiose, mesmo que eu recorra a uma FIV, ou não? Se eu for optar por uma FIV ou uma ovo-doação, enfim, eu posso estar com a adenomiose, ou não? Não vai ter implantação, não vai dar certo? Depende da quantidade de adenomiose que essa paciente tem. Expressado um pouco pelos sintomas, mas muito pelo método por imagem. Se ela tem uma adenomiose importante, é cauteloso a gente, antes da FIV, tentar segurar um pouco a produção de estrogênio para tentar enxugar um pouquinho o útero para ela poder engravidar. Então, essa é uma estratégia que os grandes centros de reprodução humana têm usado para isso. Agora, até porque a gente sabe que a fertilização assistida, né, a fertilização in vitro, não é um procedimento barato, não é um procedimento, enfim, você tem que otimizar o máximo possível para, se a mulher fizer, ela tem maiores chances de ter bons resultados. Tá. E a gente tem dados, doutor, das mulheres que fizeram o tratamento e conseguiram engravidar? Tem esse comparativo, assim? Né, para a mulher que está aqui assistindo, ó, tem uma seguidora, Milana, que falou que acabou de sair acabei de pegar meu exame de ressonância, adenomiose e endometriose profunda, né? Aí essa mulher assiste essa live, tá com 38 anos, 39, fala, pronto, acabou minha chance, já era tudo, né? O que a gente tem a dizer para essa mulher, né?
que a gente tem de dados, né? É reversível, volta a ser, dá certo, né? Enfim. Então, essa questão é super relevante, até respondendo essa pergunta, que a questão prática é a seguinte: a gente consegue bloquear antes? Bom, primeiro, se ela tem o diagnóstico de adenomiose e endometriose, isso não significa que ela vai estar impedida de engravidar. A chance de uma mulher não ter sucesso no tratamento da infertilidade, graças a Deus, hoje já é muito menor do que no passado, são pequenas as chances. Né? O que a gente precisa ter? Uma boa estratégia, um bom diagnóstico, um bom tratamento global e um bom laboratório se a opção for fertilização in vitro. Tá? Então, esse é um ponto importante. E hoje, quando a gente fala em estratégias de tratamento médico, e basicamente muito quando se fala em esse tipo de tratamento de endometriose e adenomiose, a gente constrói algoritmos terapêuticos, né, que vão conduzir aos melhores resultados. Então, existem estudos que mostram o benefício de determinados algoritmos em relação a outros, por exemplo, em situações específicas, em tratar antes do que fazer uma reprodução assistida, que é um exemplo que eu estou citando, e com um sucesso grande em relação a isso. Então, tem que ter um bom diagnóstico. Isso é uma coisa essencial para tudo isso. Uhum, muito bom. Agora, doutor, um outro ponto, a gente já está até chegando ao fim, eu tinha, acho que muitas questões o senhor já esclareceu, mas é que eu sempre ouvi falar que endometriose não tem cura, né? Isso é verdade ou não? E serve também para adenomiose? Uma vez com adenomiose, sempre com adenomiose? Então, eu costumo dizer que realmente não dá para falar em cura, né? Dá para considerar uma cura depois da menopausa, porque o alimento da doença diminui, né? Para a endometriose. Para a adenomiose, mais ainda, porque depois da menopausa, se ela não fizer uma reposição hormonal desbalanceada, né, ela também, a doença vai diminuir. Mas é óbvio que a doença é absolutamente administrável. Com os recursos que a gente tem hoje, né, a gente consegue, tanto para uma doença como outra, administrar da melhor forma possível. Existem situações de indicação cirúrgica? É óbvio que existe. É sempre indicação cirúrgica? Não. Eu costumo dizer que o bom cirurgião é aquele que sabe não indicar a cirurgia também. Né? E esses algoritmos que a gente tem construído, eles têm permitido que a gente saiba não indicar a cirurgia também. Né? E tem avanços vindo, que é uma coisa super importante para todo mundo ouvir. Se eu olhar para uma bola de cristal e tiver que fazer uma previsão para vocês, eu vou falar, olha, em 10 anos vai ter uma droga bacana para tratar de verdade endometriose e, quem sabe, adenomiose também. Por que é uma droga bacana? Porque tem estudos, e a gente, enfim, acabou participando, como a gente publica muito, enfim, de advisory board de empresas internacionais, estão mostrando que tem estudos sendo desenvolvidos para tratar de verdade a doença. Porque o hormônio não trata de verdade a doença. O hormônio trata sintoma. Né? Exatamente. É. E assim, não é uma coisa que você possa falar, tratei e curei, né? Mas, de novo, voltando para a tua pergunta. Tem cura? Talvez falar em cura seja complexo. Mas é uma doença que são doenças que podem ser ultra bem administradas. Muito bom, muito bom. Doutor, tem alguns comentários que eu quero só dividir aqui, porque é importante, eu fui lendo e tem muita paciente sua aqui, e olha, todas elas, assim, só elogios. Bom, a Vani está dizendo o seguinte, há 20 anos em Portugal, e ninguém a quem ela recorreu sabia o que ela tinha. Foi um diagnóstico também difícil, complexo. A Kátia está dizendo o seguinte: eu fui descobrir que eu tenho adenomiose com 46 anos, fazendo exames para FIV.
Nunca tinham me pedido exames nenhum para diagnosticar o meu alto fluxo menstrual. Imagina, a mulher já estava quase na menopausa, 46 anos, a vida inteira menstruando, um fluxo absurdo e nunca foi pedido, né? Então, só para realmente exemplificar como tudo que a gente falou aqui faz todo sentido na vida real, né? A Vani Com está dizendo o certeza. seguinte: foi o Dr. Maurício que me permitiu que eu tivesse os meus filhos, sou eternamente grata a ele. A Ana está dizendo que só conseguiu ter uma vida normal e sem cólicas aos 41 anos, depois de conhecer o senhor também. Então, assim, tem muitos depoimentos aqui também de pacientes e isso é muito legal de ver, né? Porque fecha aí exatamente o que o senhor falou, né? Encontrar um médico que olhe com atenção, que faça um bom diagnóstico, que individualize o tratamento, porque não existe uma fórmula, né? Uma receita e aí, a partir disso, então, conseguir chegar, né, no melhor para aquele caso. Você ainda quer engravidar? Quero. Peraí, então temos que ir com cuidado, né? O que é que vai ser feito, o que é que vai deixar de ser feito. Acho que isso é o que fica, assim, né, doutor, de importante dessa live, né? E para as mulheres sempre desconfiarem. Sentir dor não é normal, né? Ter um fluxo absurdo de sangue não é normal, né? Fica de olho e também a gente tentar fazer a nossa parte, né? E buscar bons profissionais para conseguir nos auxiliar. Eu acho que é esse o caminho mesmo, é o caminho da conscientização de diversos aspectos. Uma dica para a Vani, lá em Lisboa, lá em Portugal, não sei se é Lisboa, a gente treinou um radiologista lá, nome Alberto Helvas, para fazer diagnóstico de endometriose e, obviamente, adenomiose também. Então, fica essa dica para você aí, que é uma questão é, relevante. Certo? Uhum. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser interessante, pode ser a dúvida de mais pessoas. É da Ariane. Ela está falando o seguinte: a ressonância obrigatoriamente tem que ser com contraste para ter um diagnóstico de endometriose e adenomiose? Então, o contraste que se usa para uma ressonância não é o mesmo contraste iodado que se usa para tomografia, que dá alergia, coisa e tal. É um contraste que é corriqueiro, se usar o que chama gadolínio. Talvez o que a pergunta também queira endereçar é a questão do preparo intestinal, né? Que a gente desenvolveu esse protocolo para o mapeamento de endometriose com preparo intestinal e para endometriose, alguns locais têm usado isso também para ressonância. Para que serve o preparo intestinal? Quando a gente vai fazer um exame de ultrassom e não tem fezes na ampola retal, o diagnóstico é muito mais preciso dos focos de doença que podem existir. Para a adenomiose, não tem necessidade disso, porque a avaliação do útero é mais tranquila do que a avaliação dos compartimentos anteriores e posteriores ao útero. Então, acho que esse é um detalhe importante também. Uhum. Ó, a Vani, na verdade eu tô falando Vani porque aqui tá escrito Vani S. Vânia, mas o nome dela tá falando aqui, tá me corrigindo, é Vânia, e ela tá dizendo que é justamente com o Dr. Alberto Helvas que ela faz os exames. Olha Vânia, só manda um abraço para ele, viu, Vânia? que interessante, né? E que bom que a internet nos permite, né, fazer todas essas conexões, esclarecer. Enfim, doutor, quero te agradecer demais pela aula aqui que o senhor deu. É assim, realmente são outros 500 conversar com o médico quando ele é professor. Fica tudo muito mais claro, muito mais fácil de entender. Então, quero agradecer seu esclarecimento. Tem pessoas aqui, pelo amor de Deus, a live vai ficar salva? Vai, claro que vai ficar salva, sim, para você assistir de novo, para mandar para sua amiga, para sua irmã, né? Para que a gente consiga realmente disseminar esse conhecimento, que eu sempre falo, que quando você tem conhecimento, você tem poder, você sabe quais decisões tomar, o que fazer e o que não fazer. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Quero agradecer todas as meninas que participaram. Ah lá, a Michelle está me dizendo, eu não te disse que ele era ótimo? Pois é, Mi, realmente. E agradecer ao senhor pela participação, que a gente volte a se falar mais vezes aí para outros assuntos, doutor. Muito obrigada. Pode deixar suas palavras finais. Não, super obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Um beijo para vocês que estão assistindo essa live. Eu acho que é importante a gente realmente
lembrar como mensagem final de que doenças como endometriose e adenomiose nos obrigam a voltar para um conceito fundamental, que o tratamento moderno requer um conceito muito básico. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos, os meus alunos lá da Faculdade de Medicina da USP. A gente vai tratar pessoas e não órgãos. Eu preciso olhar para o todo. Maravilhoso. E essa história de olhar para o todo é fundamental. Eu dei uma entrevista para uma repórter bárbara, que chama Lúcia Helena, do UOL. Sei. Deve até sair Isso. nos próximos dias aí. Foi tão interessante, recomendo até vocês ficarem antenadas, que vocês vão ver a gente expandir um pouco esse raciocínio. A gente falou muito disso. E essa é uma grande mensagem, porque o médico ele pode ser bombeiro ou incendiário. Botar fogo não leva a lugar nenhum. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer tratamentos de verdade, né? E tratar pessoas dentro desse conceito. Maravilhoso, já amei. Aliás, vou usar essa frase, viu? Essa frase é demais. Se o médico olhasse, ele entendesse que tem uma pessoa com sonhos, com uma vida, com uma história, né? Tudo seria diferente, né? Com certeza, esse é assim, é a base de tudo, né? A gente teria muito mais sucesso, né, na medicina e na vida, né? Na vida. Muito obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Um Um beijo para abraço grande. vocês. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Até mais. Tchau, tchau.